Boa tarde a todos. Essa novidade de coronavírus, né? É por aqui que a gente vai se falar. Nós temos a tratar com vocês, continuando o que a gente já tinha visto na última aula, a respeito de nulidades de casamento. A turma do noturno a gente já está um pouquinho mais adiantado, porém a turma do matutino a gente ainda está numa fase mais inicial desse tema. Então a gente vai começar essa nossa gravação a partir de onde paramos na turma do matutino, para daí a gente igualar e seguirmos junto aí com conteúdo igual para as duas turmas. Nós falávamos na aula passada a respeito de modalidades de casamento e que exige menos formalidades na sua realização. Nós vimos a respeito da realização do casamento, das formalidades, dos impedimentos para o casamento, e nós paramos justamente para falar de duas possibilidades de se casar, às vezes não obedecendo aquele processo de habilitação prévio, ou às vezes tendo o processo de habilitação prévio, mas não dando finalidade ao casamento de acordo com aquilo que as normas exigem para a sua realização. Então, no primeiro momento, a gente vai tratar a respeito do casamento nuncupativo em caso de moléstia grave. Então, o nosso código, ele abre duas possibilidades, ou seja, duas exceções, lá no artigo 1539, para falar a respeito do casamento nuncupativo em caso de moléstia grave, que é o artigo 1539, e em caso de risco de morte, né? Na verdade, de risco de vida, que fala o código, na verdade seria risco de morte, né? Artigo 1540 e 1541. Para essa primeira situação, deve-se pressupor que os nubentes já deram início ao processo de habilitação do casamento, aquilo como vulgarmente a gente fala, né? Deu os nomes para casar e está correndo os papéis e que está tudo ok. Que já tenha chegado ao final esse processo de habilitação, inclusive com a certidão para que a pessoa possa casar no prazo decadencial de 90 dias, né? Essa primeira situação, ela pressupõe que esse processo de habilitação do casamento já tivesse ultimado. E aí, no momento da realização do próprio casamento, por uma questão de saúde, gravidade, certo? Do estado de saúde de um dos nubentes, que impeça a sua locomoção, ele sair e ir até o local onde deve ser realizada essa cerimônia. Nessa situação, o juiz irá celebrar, seja na casa do nubente que está enfermo, seja no hospital, em qualquer lugar que ele se encontre. E aí, nesse caso, exige-se duas testemunhas que saibam ler e escrever para que possam certificar a respeito da realização desse casamento nessa condição de moléstia grave. E é realizado no horário normal, só podendo ser realizado à noite se, em caso de urgência, ficar demonstrado que necessariamente precisa fazer esse casamento com risco da pessoa perecer. Então, o que a gente tem na regra 1539 só se aplica aqui nos casos de moléstia grave, e não é somente moléstia grave, mas a moléstia, para além da gravidade, ela também, efetivamente, tem que trazer uma impossibilidade dessa pessoa aguardar a realização do casamento futuro, sem perecer, né? E não é aconselhável a locomoção desse nubente até o local da cerimônia. A moléstia grave, ela deve ser aquela que pode acarretar a morte do nubente em breve tempo. Qual é esse breve tempo? Nesse espaço justamente dos 90 dias, que a certidão que é expedida, constando que não há impedimentos para a realização do matrimônio, e é nesse período que deve ser feito esse casamento. Se correr o risco da pessoa falecer nesse período, é isso que justifica a realização do casamento, né, no local onde a pessoa se encontra, né, desde que seja grave
e desde que seja desaconselhável a remoção para ir até o local onde o casamento deveria ser celebrado. Se o nubente ele não puder assinar, ou não souber, ou às vezes sabe, mas a enfermidade não permite mais assinar. Nesse caso, o número de testemunhas não será mais de 2 testemunhas. Isso aumenta para 4 testemunhas, segundo o que prevê o parágrafo 2º do artigo 1534. Então, para que ocorra esse casamento, né, fora do local estabelecido, que seria no cartório, né, pressupõe que já exista esse processo de habilitação prévio, que exista um certificado de habilitação, certo? E que o casamento ainda não foi realizado, né? Então, deve a essa autoridade celebrante exigir a apresentação dos documentos necessários, né, para poder fazer essa cerimônia. Dependendo da situação, se já iniciou o processo de habilitação e a pessoa nesse processo caiu enfermo, pode inclusive dispensar a publicação de proclamas em face da urgência para que esse casamento seja realizado. Agora, uma segunda hipótese, né, do casamento não culpativo está relacionado com um risco iminente, que aqui o artigo 1540 fala risco iminente de vida, né? O correto seria risco iminente de morte. E nesse caso, dispensa inclusive a existência do processo de habilitação prévio. É quando, por exemplo, um dos nubentes é ferido por um disparo de arma de fogo, ou então quando ele sofre um grave acidente, né? Ou então é vítima aí de um mal súbito em que não haja a mínima esperança, né, de salvação. E aí a duração da vida não poderá ir além de alguns instantes de horas. Nesse caso, aquele, né, que enrolou a moça o tempo todo, né? Quando que nós vamos casar? Agosto, né? Seria... A noiva pensa que é no mês de agosto e ele está a gosto de Deus e isso nunca chega. Mas quando ele é visitado pelo infortúnio, de repente ele quer realizar essa situação, resolver essa situação. Então, nessas hipóteses, né, desesperadoras, de circunstâncias mesmo de desespero, pode essa pessoa querer regularizar a vida conjugal que mantém com outra, né? E aí, nesse caso, pretende efetivar o casamento já programado, já decidido, que estava sendo adiado por uma circunstância ou outra. Então, aqui nós tratamos o casamento em extremis vitis momentos, ou seja, de viva voz, né, ou in articulo mortis. Em razão desta urgência, né, quando não é possível obter a presença do juiz, ou de um suplente desse juiz, ou de um oficial para fazer esse casamento, os contraentes poderão celebrar o casamento na presença de 6 testemunhas. Agora, essas testemunhas, né, não podem ter parentesco em linha reta ou na colateral até 2º grau com o nubente, né? Bastará, nesse caso, na presença dessas 6 testemunhas, né, que os contraentes eles manifestem o firme propósito de casar de viva voz e recebam um ao outro aí por marido e mulher na presença dessas 6 testemunhas, né? Feito isso, essas testemunhas, dentro do prazo de 10 dias, deverão comparecer perante a autoridade judiciária mais próxima do local onde ocorreu aí, esse incidente que levou ao risco de morte, para que possa prestar as suas declarações em um processo de justificação. Se as testemunhas não comparecerem de forma espontânea, poderá qualquer interessado requerer a sua notificação. Certo? Aí você fala assim, mas por que então que há essa necessidade de casar se não vai ter como vivenciar essa conjugalidade, se não vai ter nenhuma lua de mel, se não vai ter nada disso? Para que casar se a pessoa já está morrendo? E aqui a gente tem que observar que, para além de resolver talvez uma promessa, para além, certo, de querer partir desse plano para um outro, né, e não querer fazer isso sem passar pela experiência do matrimônio, nós temos outras questões de caráter muito prático e de interesse econômico para que se realize esse casamento. Porque a partir do código, da vigência do Código de 2002,
Nós temos o cônjuge entrando aí no plano das sucessões numa posição bem privilegiada. O artigo 1829 é muito claro em dizer, na ordem da vocação hereditária, que você começa lá com os descendentes, mas é em concorrência com o cônjuge. A ascendente em concorrência com o cônjuge. E no terceiro lugar, o próprio cônjuge. Então, dependendo da situação, é a diferença entre ficar viúvo ou viúva e rico e rica, ou então ficar viúvo ou viúva, né, sem ter nada. Então, se tem a possibilidade de você herdar, com certeza você vai querer realizar esse casamento para se habilitar aí nesse processo de sucessão e ser o beneficiário, né, do espólio que essa pessoa venha a deixar. Então, essas testemunhas, né, presenciar esse casamento, nesse número de 6, elas devem comparecer perante certo juiz e ali elas devem manifestar no sentido de que elas foram convocadas por parte do enfermo, que elas perceberam que realmente ele parecia estar em risco de morte, mas apesar de estar no risco de iminência à morte, mesmo assim, essa pessoa gozava de pleno discernimento, ele estava em seu perfeito juízo. E que na presença dessas testemunhas, de forma livre e espontânea, manifestou receber a outra pessoa como marido ou como mulher. Então, essa autoridade competente para ouvir as testemunhas e proceder a essas diligências necessárias é a mais próxima do local em que se realizou o casamento, ainda que esse local não seja a do domicílio ou da residência dos cônjuges. Por exemplo, aquela situação do cantor sertanejo, né, Cristiano Araújo. Suponhamos que naquele acidente a noiva dele tivesse logrado sobreviver e que só ele estivesse em risco de morte. Então o acidente ocorreu ali próximo a Morrinhos, apesar dos dois terem como domicílio a cidade de Goiânia. A autoridade competente seria o juiz de Morrinhos, uma das varas de família, para poder receber essas declarações das 6 testemunhas e proceder a esse processo, certo, de habilitação. Então, e o juiz é aquele que é competente, né, no local mais próximo. Se porventura o juiz da vara de famílias estivesse de férias e não tem um substituto e lá tivesse 2 varas, vara de família e a vara criminal. Então o juiz da vara criminal, ele iria também receber essas declarações e depois encaminhar para o juiz competente, para a autoridade competente. E aí essa autoridade competente irá determinar todas as providências, né, no sentido de verificar se existe ou não algum dos impedimentos para a realização do matrimônio que estão elencados, conforme a gente já viu em áreas anteriores, lá no artigo 1521, é isso? É isso, certo? Quando fala daqueles impedimentos para casar, não pode casar, certo? É 1521, isso mesmo, não pode casar, diferente das situações das causas suspensivas para o casamento, onde o verbo é outro, né? Está ali o legislador fazendo um aconselhamento, não devem casar. Ao passo que o artigo 1521 está dizendo de forma muito enfática, não pode casar, é uma proibição. Então o juiz no caso, ele vai averiguar que essa pessoa que estava com risco de morte e que realizou o casamento não compatível, se entre ele e a pessoa que ele recebeu por esposo ou por esposa, não tinha nenhum dos impedimentos elencados no artigo 1521. Feito isso, o casamento está realizado. É importante aqui a gente salientar que essa sentença que o juiz vai dar, reconhecendo que não existe nenhuma possibilidade, né, de impedimento para esse casamento, verificando aí a normalidade para a realização do casamento, essa sentença não está, certo, realizando o casamento. Ela está simplesmente reconhecendo e homologando o casamento que ocorreu lá na época em que a circunstância, né, do risco de morte
ela se fez presente. Então, essa é a data de realização do casamento. O casamento está realizado desde essa data. A sentença simplesmente homologa um casamento que já tinha sido realizado, ok? Então, não se trata aqui de um novo casamento, trata-se da confirmação do casamento que já fora realizado. Então, nesse caso, a gente está falando aqui da pessoa que estava em risco de morte. E se ela fez a opção por casar, mas tem aquele caso, né, tem aqueles, né, que dizem que são ruins demais, né, que vaso ruim não quebra, e daí ele não morreu, mas casou. Então, ele precisa vir, né, perante a autoridade competente, né, e ratificar esse casamento que já foi realizado, ok? Então, nós vemos aqui, nessas duas situações, da análise do artigo 1539, que fala de moléstia grave, e 1540, que fala de risco de morte. Lembrando que nessas duas situações, esse casamento ele é feito tirando alguma das formalidades, das exigências, né, para a realização do casamento. Uma particularidade que a gente precisa verificar aqui é que o artigo 1541, quando fala do casamento não culpativo em risco de morte, diz que essas testemunhas, elas precisam comparecer perante a autoridade competente no prazo de 10 dias. Ao passo que a Lei de Registro Público, quando trata dessa mesma situação, estabelece um prazo de 5 dias. E aí, professor, qual é o prazo que eu vou seguir? Você vai seguir de acordo com o enunciado, né? Se estiver procurando, indagando de vocês a respeito do prazo, se estiver falando lá somente 10, esse é o prazo. Agora, se tiver 10 e 5, vocês fiquem com o prazo de 5 dias, porque nós temos a Lei de Registro Público, que ela é uma lei especial em relação ao código, né? Então, vai prevalecer o prazo de 5 dias lá da Lei 6.015, que é a Lei de Registro Público, ok? Ainda tratando de casamento, e eu disse para vocês que a gente ia falar muito de casamento, né? A gente passa a analisar agora a respeito do casamento religioso com o efeito civil. Fazendo aí um retrospecto, né? A gente verifica que na antiguidade, né, as seitas religiosas consideravam o casamento, né, como um fato da sua competência, né, estabelecendo as normas para reger a sua celebração. Com o surgimento do cristianismo, né, e desde a sua fundação, o casamento ele foi elevado a uma categoria de sacramento, né? Tanto é que, dependendo do credo, por exemplo, da religião católica, é um dos sacramentos, né, da religião. Fato que sempre são constantes os esforços da Igreja Católica, né, para disciplinar esse casamento, né, e subtrair isso à ação do Estado, porque num primeiro momento era assim que acontecia. Antes da proclamação da República, a única autoridade para realizar o casamento no Brasil era, certo, o ministro, o padre, né, o eclesiástico da Igreja Católica Apostólica Romana. Somente eles é que tinham autoridade para realizar o casamento. Após a proclamação da República, com essa ruptura entre o Estado e a Igreja, é que o casamento passa a ser o casamento civil. A gente verifica que em alguns lugares a competência para a realização do casamento ainda pertence à seara aí da religião. Então, tudo é realizado em conformidade com o que dita a religião. E que o Estado, ele simplesmente vai se encarregar de trazer os efeitos desse casamento que foi realizado com os preceitos, com os comandos, com os rituais que essa religião tivesse já regrado para a sua ocorrência. Então, aqui no Brasil, antes, certo, da proclamação da República, né, como ainda não havia ocorrido a ruptura entre o Estado e a Igreja, somente o casamento religioso era considerado casamento e realizado
pela religião oficial, que era a religião católica. Depois aí, com a proclamação da República, é que nós temos o casamento civil. A Constituição de 1891, tendo em vista essa ruptura, essa separação entre a Igreja e o Estado, ela estatuiu de maneira muito enfática que a República só reconheceria o casamento civil, cuja celebração seria gratuita. A nossa Constituição atual, ela prevê dois modos, né, de união legal, previstos lá no artigo 226, nos parágrafos 1º e 2º da Constituição, onde você tem o casamento civil e o casamento civil com efeito religioso. Então, a nossa regulamentação atual a respeito do casamento religioso com efeito civil está expresso no artigo 1516, lá do parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Nessa primeira situação do casamento religioso com efeito civil, lá do parágrafo 1º do artigo 1516, nós temos aquele casamento onde os noivos já compareceram perante o cartório, fizeram todo o procedimento de habilitação para o casamento e já estão de posse da certidão que identifica que entre eles não tem nenhum impedimento para casar. De posse dessa certidão, procura a autoridade eclesiástica do credo a que confessam e lá realiza esse casamento com efeito civil. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, né, de assistir a algum casamento, quando o celebrante fala esse casamento está sendo realizado com efeito civil. Então, a validade desse casamento, que fez o processo de habilitação prévia, ele está condicionada, né, a posterior registro, né, dessa realização desse casamento lá no cartório, certo, de pessoas naturais, onde foi realizado o processo de habilitação. Então, nesse caso, a primeira hipótese, nós temos um processo de habilitação prévio e não vai lá comparecer no cartório para efetuar o casamento. Vai fazer o casamento lá no templo, qualquer que seja o credo dos nubentes, e ali faz uma festa só, uma cerimônia só. Não tem que gastar com preparativos para realizar duas cerimônias. Vá um dia no cartório, outro dia na igreja. Faz tudo lá na igreja, com efeito civil. Depois dessa cerimônia realizada, pega uma declaração de que foi realizada, leva lá no cartório e faz o registro, certo? É simples assim. Então, ele deve ser realizado mediante esse processo prévio de habilitação e promover o registro, né, desse casamento, né, no prazo também de 90 dias, né, que pode ser comunicado por qualquer um dos nubentes, como também pode ser comunicado pela autoridade eclesiástica que realizou o casamento. Mas se fez o processo de habilitação, compareceu perante lá a autoridade eclesiástica, realizou o casamento, mas esqueceu de fazer o registro desse casamento, dessa cerimônia, tem esse prazo aí decadencial. Se não levar a registro a celebração desse casamento, o que vai ocorrer, gente, é que esse casamento ele não existiu. E aí, apesar de ter ocorrido a cerimônia religiosa, a bênção lá da autoridade sacerdotal, isso não vai passar para efeito, né, da relação de conjugalidade como uma mera união estável. Porque o casamento ele deveria, para que tivesse de fato ter concretizado, deveria, após a cerimônia, pegar um comprovante da realização dessa cerimônia e comparecer ao cartório para promover o registro, de acordo com como está na dicção muito clara do parágrafo 1º do artigo 1516. Agora, uma indagação. Eu acabei de dizer aqui que tem um prazo decadencial de 90 dias para, após a realização da cerimônia, efetuar o registro no cartório. Se porventura esse casamento é realizado e depois de realizado os noivos saem em lua de mel e na volta acontece um acidente e um vem a falecer,
mas ainda nesse prazo decadencial de 90 dias, será permitido o registro desse casamento com a morte de um dos nubentes? Isso seria possível? O que vocês acham? É claro, gente, que nós estamos falando aqui de um prazo decadencial para o registro de algo que já ocorreu. Então, o fato de ter ocorrido a morte, mas ainda nesse período onde é possível a realização do registro em cartório, que é o prazo decadencial de 90 dias, ele pode ser feito estando, certo, os dois vivos ou apenas um estando vivo, o outro já tivesse morrido, ok? A segunda situação do casamento religioso com efeito civil já é o contrário, né? Não tem processo de habilitação. É a pessoa que casou em 1900 e bolinha somente lá perante a autoridade eclesiástica do credo, aqui confessa. E nessa situação específica, você pode trazer efeito civil para um casamento religioso que pode ter sido concretizado há décadas. Como que isso ocorre? Nós simplesmente procuramos o cartório, fazemos aí todo o processo de habilitação para o casamento, e é bom que a gente deixe muito bem assinalado que o processo de habilitação para o casamento nada mais é do que verificar se existe ou não algum impedimento para que os nubentes venham convolar núpcias. Se isso não ocorre, toca o barco e realiza o casamento. Mas nesse caso aqui, casados já foram. Suponhamos que alguém tivesse casado em 1990. Fez o casamento lá num templo budista. E nunca preocupou com a questão de registrar esse casamento. Por que não preocupou com a possibilidade de registro? Porque quando casaram não tinha feito o processo de habilitação prévio, que é a situação do parágrafo 1º do artigo 1516. Então, nessa situação agora do parágrafo 2º, as pessoas casaram e agora quer trazer o efeito civil para esse casamento, basta só fazer esse processo de habilitação. Uma vez concluído o processo de habilitação, faz o registro desse casamento e a data. Suponhamos que casou em 1990 e que tivesse processado toda a habilitação para o casamento agora, em 2020. Qual seria a data da realização do casamento? 1990 ou 2020? Então, como o efeito civil do casamento ele pode acontecer na primeira possibilidade ali do parágrafo 1º do 1516, com prévia habilitação, ou seja, com o processo de habilitação já concluído, e aí é só depois de casar registrar. E a segunda situação, a segunda possibilidade é de um processo de habilitação a posteriori. Nesse caso, então, fez o processo de habilitação agora em 2020, quando vai levar a registro esse casamento, a data da sua realização é a data da cerimônia religiosa, lá em 1920, 1990, melhor dizendo. Não é 2020, certo? Então, a data é a data que foi realizada a cerimônia religiosa. Então, aplica o casamento religioso no tocante aos bens, né? As regras, regime de bens, as regras que o Código traz, né? A respeito, certo, de possibilidade da existência ou não de pacto antinupcial, quando o regime for diverso do regime legal. E o regime legal a gente vai ver depois com vocês, né? Que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, se casou lá em 1990 e não tinha um pacto antinupcial, não tinha uma regra, nenhum documento, né, de convivência entre eles para disciplinar, para regrar os efeitos patrimoniais dessa conjugalidade, o que vai valer é a regra da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, ok? Uma outra situação envolvendo casamento, né, seria o casamento consular, que é aquele casamento realizado, né, por brasileiro que esteja em território estrangeiro, perante a autoridade consular brasileira.
Então, isso está regrado lá no artigo 1544, né, que diz da possibilidade das pessoas, né, que estejam em território estrangeiro realizar o casamento. Agora, uma coisa que tem que ficar aqui muito clara é que esse casamento realizado perante a autoridade consular só é possível quando os dois, né, os nubentes, os dois têm uma nacionalidade brasileira. Então, suponhamos que alguém esteja vivendo na Grécia, mora na Grécia, e se namorou de uma grega e queira casar, não vai poder casar perante a autoridade diplomática brasileira, porque para que isso seja possível, necessário é que os dois tenham a mesma nacionalidade brasileira. Por que pode realizar esse casamento perante a autoridade consular? Porque a gente já viu em aulas anteriores com vocês que a autoridade, né, diplomática, ela tem a competência para a realização de serviços, né, que os cartórios, os notários realizam. Então lá faz registro de casamento, de nascimento, de óbito, né? Então, se isso é permitido, de acordo com o artigo 18, né, da Lei de Introdução ao Código Civil, nesse caso, pode fazer o casamento. Agora, o Decreto 24.113 de 1934 diz que só poderão celebrar casamento quando ambos os nubentes forem brasileiros e que a legislação local venha reconhecer efeitos civis aos casamentos celebrados, né, pela autoridade diplomática. Aqui no Brasil, a eficácia desse casamento, realizado perante a autoridade diplomática ou consular, ele é submetido à condição de efetivação de seu registro em território nacional dos modos que é previsto lá no artigo 32, o parágrafo 1º da Lei dos Registros Públicos, né, que diz que deve ser feito, né? Lá o parágrafo 1º diz que os assentos de nascimento, óbito e casamentos de brasileiros em países estrangeiros, né, legalizadas certidões pelos cônsules ou qualquer por estes tomados nos termos do regulamento consular, serão trasladados no cartório do primeiro ofício, domicílio do registro, do registrado, né, ou no primeiro cartório de ofício do Distrito Federal. Então, a gente viu aqui que, estando fora do território nacional, queira fazer o casamento civil brasileiro, é só comparecer perante a autoridade diplomática, né, e realizar esse casamento. E que só pode ser feito se os dois forem brasileiros. Agora a gente trata a respeito começa de fato a entrar na parte da